Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vitor Fernandes aqui. Vamos juntos aí resolver então um trechinho aqui dessa atividade de Química Geral e Inorgânica da semana 3, atividade de estudos número 1, né? Bom, pessoal, ela está relativamente bem tranquila, tá? Uma atividade até bem gostosa aí da gente fazer, né? Então ele está falando basicamente aqui sobre uma reação, né, do carbonato de cálcio, tá certo? E dei todo o contexto aqui da questão, que é um contexto bastante interessante, ele coloca aqui pra gente, né, a reação de decomposição aqui do carbonato de cálcio, tá? E aí, pessoal, focando diretamente aqui na questão, né, que ele gostaria que a gente resolvesse, ele está pedindo para a gente utilizar a tabela periódica e o diagrama de Linus-Pauling, que foi dado abaixo para a gente aqui, para que a gente realize a distribuição eletrônica dos seguintes elementos aqui, né? O cálcio, o oxigênio e o carbono, tá certo? Então nós temos aqui uma tabela periódica, né? Conforme vocês estão observando aqui. Não é uma tabela periódica muito completa, tá? Mas ela dá algumas informações aqui que a gente precisa para resolver o problema, beleza? E aí, pessoal, ele fornece aqui para a gente logo na sequência, né? O diagrama aqui do Linus-Pauling, tá? Vamos só fazer alguns comentários rápidos aqui sobre ele, né, para eu explicar para vocês como que ele funciona e vale a pena aqui a gente entender um pouquinho sobre ele, tá? Então, pessoal, esse diagrama aqui ele foi proposto pelo Pauling, tá, com a intenção de fazer a distribuição dos elétrons aqui nas camadas, tá certo? E esse diagrama dele ele foi classificado aqui de acordo com o nível de energia que os elétrons apresentam, tá? Então, gente, ó, basicamente, se nós sabemos aqui, né, que os átomos aí, eles possuem no máximo 7 camadas, tá? Então essas camadas, elas são numeradas aqui, da camada que fica mais próxima ao núcleo, que é essa camada número 1, tá? Até a camada que fica mais afastada do núcleo aqui, que é a camada número 7, beleza? Embora aqui nesse diagrama não esteja descrito, pessoal, tá? Essas camadas são aquelas camadas que recebem as letras do nosso alfabeto aí, né? Então, por exemplo, essa camada número 1, tá? É a nossa camada K, beleza? Aí depois a gente vai na sequência aqui, ó. A camada número 2 seria a camada L, beleza? Essa daqui seria a camada M, essa daqui N, essa daqui O, a P e a última camada aqui que seria a camada Q, beleza? E aí, pessoal, ó, conforme eu tinha falado para vocês, né, nós temos aqui os subníveis de energia, tá certo? Então nós temos um subnível S, subnível P, o D e o F, beleza? Então, esse diagrama dele aqui, pessoal, ele leva em consideração alguns fatores aí que nós precisamos considerar, tá? Então, ó, esses fatores são, por exemplo, o subnível S, que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Esse subnível aqui, pessoal, ele comporta até 2 elétrons, beleza? Então eu vou utilizar elétrons aqui por essa abreviação, tá? O subnível energético P aqui, beleza? Ele comporta até 6 elétrons aqui, tá? Desculpa, gente, minha voz tá meio falhando hoje, mas vamos lá. O subnível D, pessoal, ele comporta até 10 elétrons, tá? Então, até 10 elétrons nele aqui. E o nosso subnível F, finalmente, ele comporta até 14 elétrons aqui, ó, beleza? Então seria bem legal aqui que a gente pegasse e colocasse essa quantidade de elétrons aqui nos subníveis para facilitar um pouquinho a nossa visualização, tá? Então, ó, entendam que todas as nossas camadas aqui no subnível F, elas vão apresentar no máximo 2 elétrons, né? Então, geralmente eu gosto de colocar o número 2 aqui, ó, em cima dos subníveis S, para facilitar para a gente a nossa visualização aqui, ó. Então, todos eles recebem o número 2, tá? Justamente pela quantidade máxima que eles comportam. Então, no subnível P, nós temos o número 6 aqui, ó, beleza? Então, justamente por conta do máximo de elétrons presentes aqui nesse subnível. O D, né, recebe 10, beleza? Então vamos colocar um 10 aqui para todos. E o F, finalmente, aqui ele recebe 14 elétrons, tá? Então, muito importante, pessoal, que fique claro aqui para vocês que esse diagrama ele é organizado, tá certo? E nós sabemos também que os elétrons aqui, eles ficam organizados aqui do subnível de menor energia, tá? Para o subnível de maior energia. Por isso que aparecem essas flechinhas verdes aqui, ó, que estão apontando para cima.
Então observem, ó, o subnível menos energético aqui, tá? Está na camada 1, beleza? No nível S, tá certo? E aí o nosso subnível mais energético aqui, ó, ele vem até o nosso 5F aqui de número 14, tá bom? Então aí, gente, ó, de posse dessas informações, nós precisamos fazer as distribuições eletrônicas, tá? Então é bem tranquilo da gente fazer isso aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. A primeira que nós vamos fazer aqui, ó, vai ser para, tá certo? O nosso elemento químico cálcio, tá? Que foi pedido ali para a gente fazer, beleza? O que nós precisamos saber sobre o cálcio, pessoal, para a gente poder fazer essa distribuição? Nós vamos olhar aqui na tabela periódica, vamos localizar o cálcio. Eu quero que vocês percebam que ele está aqui, ó, na família 2A da tabela periódica, tá? E eu vou precisar do número atômico do cálcio, que eu quero que vocês observem aqui que ele vale 20, tá certo? Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar, ó. Tá meio embaçado aqui, mas ele vale 20, beleza? Então, pessoal, se ele tem um número atômico 20, tá? Vamos colocando ele aqui. N igual a 20. O número atômico diz pra gente o seguinte, pessoal, que se por acaso esse átomo ele tiver eletricamente neutro, tá? Nós vamos ter 20 elétrons distribuídos nas camadas dele, entre essas camadas K, L, M e assim por diante, tá? Consequentemente, ele vai ter 20 prótons dentro do núcleo e 20 nêutrons também, tá? Mas os prótons não vão nos interessar aqui nesse momento. Então aí, ó, a gente sai fazendo essa distribuição e nós precisamos distribuir 20 elétrons aqui na camada dele, beleza? Nessas camadas. Então, pessoal, a gente sai do subnível menos energético aqui, ó, que é o 1s2. Então percebam que eu distribuí aqui, ó, 2 elétrons na camada número 1. É isso que basicamente essa distribuição aqui quer dizer pra gente, tá? E nós vamos fazendo isso até a gente completar 20, tá certo? Então, ó, o próximo subnível que a gente tem seguindo as flechinhas, ó, seria o subnível aqui, a camada 2, né, no subnível S, ó. Então eu tenho 2s2. Percebam que eu tenho 4 elétrons distribuídos, tá? Então eu preciso distribuir 20, beleza? Então nós vamos fazendo, ó, o próximo seria o 2p6, beleza? O próximo aqui seria 3s2, tá? Depois na sequência aqui, ó, beleza? Percebam que nós temos o 3p6 aqui, ó, tá bom? Então, 3p6. Vamos parar aqui, vamos fazer uma contagem, né? Nós temos até agora, ó, 4 elétrons, com mais 6 daqui são 10, mais 2 aqui são 12, com mais 6 aqui são 18. Então percebam que está faltando 2, tá? Como está faltando 2, nós vamos avançar para a próxima camada, que seria a camada número 4, beleza? E aqui nós vamos ter 4s e 2 aqui, ó, beleza? E aí vocês podem contar aqui e percebam que nós distribuímos os 20 elementos. Os 20 elétrons, aliás, né? É bem fácil, né, pessoal? Bem tranquilo aqui da gente fazer, tá? Então vamos fazer então a próxima distribuição aqui para o elemento químico oxigênio, né? Então vamos colocar aqui, ó, para o oxigênio, beleza? Vamos dar uma olhada na tabela periódica e verificar qual é o número atômico do nosso elemento oxigênio, tá certo? Percebam que o oxigênio, pessoal, ele está aqui, ó, tá? E ele tem um número atômico igual a 8, tá certo? Então, vamos fazer a distribuição para o oxigênio do mesmo modo, ó. Então, o número atômico dele igual a 8. Tá? Isso quer dizer que ele tem 8 elétrons ali nas camadas, se estiver eletricamente neutro, né? Mas ele está, não foi dito nada, né? Então seguimos aqui na nossa sequência, ó. Então vamos lá, nós vamos colocar 1s2, né? Isso para a primeira camada. Aí, ó, seguindo aqui as nossas flechinhas verdes aqui, nós teremos 2s2, certo? E aí avançando aqui, ó, nós teríamos o 2p6, mas vamos dar uma olhada aqui, ele tem 8 de valência, né? Eu não vou precisar do 6 aqui. Então a gente vai colocar aqui um 2p e o número 4, beleza, pessoal? Então observem que nós ficamos com os 8 aqui distribuídos, tá? Então aí, por fim, gente, ó, nós vamos ter aqui a distribuição do nosso elemento carbono, né? Então para, tá? O carbono, certo? O número atômico do carbono, vamos dar uma olhada ali na tabela periódica, o carbono ele está aqui, tá certo? E o número atômico dele é 6, tá? Então, fazendo essa distribuição, beleza? Novamente, ó, N é igual a 6, tá?
Então, começando aqui da primeira camada, nível menos energético. Então, nós vamos ter um S2 para ele, beleza? 2 S2, então até aqui nós temos 4, né? E o próximo aqui seria o nível P, né? Então, nós teríamos na camada 2 o nível P, no máximo 6 elétrons aqui. Então, 2, tá certo? P e 2 aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Então, percebam que nós distribuímos os 6 aqui. Gente, essa distribuição eletrônica ela nos dá uma série de informações ali, tá? Então, à medida que a gente vai avançando na química, a gente pode tirar uma sequência de conclusões aqui dela, beleza? Mas uma delas, pessoal, que é bastante importante, que a gente vai usar ainda nessa atividade, para os exercícios que se seguem, é o seguinte, né? Eu quero que vocês percebam o seguinte, qual que seria a camada de valência aqui desses caras e quantos elétrons que nós temos distribuído na última camada, tá certo? Então, pessoal, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, o nosso elemento cálcio, tá? Então, eu quero que vocês observem aqui que a última camada dele, que possui elétrons, é a camada número 4, ó, beleza? E essa camada número 4, ela possui 2 elétrons aqui, ó, de valência, tudo bem? Nossa, passou um carro aqui terrível agora, vamos lá. Agora, para o nosso amigo oxigênio, nós temos então aqui, ó, qual que é a última camada dele? Pessoal, a última camada dele é a camada 2, ó. Observem aqui, tá certo? E aí, pessoal, na segunda, na camada 2 dele, que seria a última camada, nós temos 6 elétrons distribuídos nela, tá? A mesma coisa vale aqui para o nosso elemento carbono. Ó. Então, nós temos aqui, beleza? A camada de valência dele seria a camada número 2, tá? E ela possui 4 elétrons aqui. Essas informações elas vão ser importantes ali para a gente poder avançar, tá certo? Pessoal, a distribuição ela está feita aqui, tudo bem? Então fica resolvido aqui esse item A, tá? Se vocês por acaso precisarem aí de ajuda, tá certo? Nessa disciplina de química, seja química geral, tá? Ou seja química experimental, eu estou trabalhando com elas também, eu trabalho com uma assessoria acadêmica, onde eu forneço algumas aulas particulares ali, apoio, tá? Para atividades e também para matéria mesmo, tá? De química. Então, se vocês por acaso precisarem de um apoio, uma ajuda nessas disciplinas, façam contato comigo, os meus contatos eles estão aqui no descritivo do vídeo, tá certo? Um forte abraço aí para vocês e até a próxima.